silêncio da Bandeirantes tem imagens. Tem imagens. A gente pode colocar aqui? Tem imagens do Múcio. Das redes. Das redes. Tem imagens do Múcio comunicando o presidente Lula sobre a apresentação da denúncia. Caralho, que furo, hein? A cara do Lula. Repete, Múcio. Sereno. Eles se fuderam, Múcio. Um abraço. Comunicaram o Alckmin também, você viu? Sim, sim. Agora, isso daqui tem que ser comentado. Essa imagem tem que ser comentada. Por quê? Por que tem que ser comentada? Porque se fosse o inverso, se fosse um jantar do Bolsonaro com seus ministros, com seu primeiro escalão, sendo comunicado de uma denúncia envolvendo Lula, ele ia estar comemorando como um gol, ele ia estar dando aquela risada escrachada dele, ia dizendo, vamos para Papuda, presidiário, coisa. O Lula, um estadista, recebe a notícia de forma discreta e responde de forma discreta para o Múcio. E não fazendo o estardalhaço que o outro era capaz de pegar uma muleta e fazer de conta que era uma metralhadora para metralhar todos os petistas, como ele fez isso várias vezes. Então, acho que esse comentário é importante. É sim um furo do Túlio Manso. Né? Ele fez questão de botar o nome dele, o nome da emissora na frente da imagem, inclusive. Né? Eu até acho que o Múcio, quando vai falar, esboça um sorriso, e isso é absolutamente natural. E eu vou colocar de novo aqui para todo mundo prestar atenção no Múcio. Ele esboça um sorriso quando vai falar para o Lula. Podem ver. Ó, neste momento, ele esboça um sorriso quando ele desce para falar para o Lula. Ou seja, é uma tranquilidade, é uma alegria, uma satisfação é estar em paz. Mas sim, nada aqui acontece quebrando o protocolo. O Alckmin conversa ali também. Nada foge do aceitável, do normal de um estadista, um verdadeiro estadista, diante de uma notícia que é fundamental para a história do país. Vai lá, Pedro. Só comentar aqui rapidinho vai lá. Sobre essa imagem, Viaro e Pedro. Porque é o seguinte, a gente precisa por um momento parar para pensar que, para além do Bolsonaro ser um imbecil, um presidente responsável pela morte de 700 mil vidas, 400 mil mortes diretamente ligadas a eles na Covid, para além disso tudo, um entreguista, ele é um inimigo público do Estado. É isso Sim. que a denúncia está oferecendo. Sim. Ele não é o cara de extrema direita, e a gente não pode esquecer disso. Ele não é o nosso inimigo porque nós somos de esquerda e ele é um fascistinha de extrema direita, não. Ele é um inimigo público do país. Então é claro que em torno do presidente Lula, independente de ser alguém de esquerda ou não, qualquer pessoa ligada à República pode esboçar um sorriso, porque é um alívio de um cara que queria atentar contra os poderes legítimos do país, contra a soberania do país, ser pego e estar denunciado. Isso é muito importante. Isso sim é uma alegria patriota de verdade. Qualquer pessoa que bate no peito para dizer eu sou patriota tem que ficar feliz com isso. Sim. Porque é um inimigo do Estado tendo oferecido uma denúncia contra ele. Deixa eu fazer uma adição ao que o Gustavo está falando. Eu sou um dos que... Eu quero que o Múcio saia do governo, tá? Mas eu não vou mudar a minha posição sobre isso. Mas o Múcio é um preposto das Forças Armadas no governo Lula. Viaro, os militares devem estar putos com essa denúncia. Por quê? Por causa da vergonha que o Bolsonaro jogou às Forças Armadas. Claro. Mas eu também acho que alguns militares estão com aquele mesmo alívio. Sim. Os militares que não têm culpa nenhuma estão com aquele alívio de, porra, finalmente lidaram com esse bosta. O joio do trigo. Vão poder separar o joio do trigo e eu vou poder dormir em paz. Isso. Entendeu?
Esse alívio não retira, evidentemente, a indignação que eles estão com o Bolsonaro. Não, mas ainda não, sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, as Forças Armadas estão em descrédito no Brasil. Sim. Estão mesmo. Existe uma oportunidade nessa prisão. Existe uma oportunidade. De uma forma forte antes da prisão. A gente tem que ver a declaração dos caras falando. Deixa eu contar uma historinha. Eu estava conversando com meus pais outro dia. E a lavagem cerebral da ditadura era tão grande. Um minuto. Vai lá. A lavagem da ditadura militar era tão grande, Viaro, que as pessoas que não eram da luta política não sabiam o nome dos generais que governaram o Brasil na ditadura. Muito menos o STF. O Bolsonaro é uma chance. É um cavalo que está correndo na nossa frente, tá? É uma chance de a gente centralizar numa pessoa. Uma única pessoa. O que foram 21 anos de ditadura. Claro. E que foi uma tentativa de mais 20 anos de ditadura. E isso existe porque ele instiga no grupo dele de seguidores o culto à persona. Então, como ele instiga o culto à persona, ele mesmo tornou-se a persona de tudo que os militares fizeram. E para isso eu concordo contigo, eles estão putos. Não, e eles precisam ser... o Bolsonaro, eu falo isso desde o começo do governo dele, ele precisa ser destruído. Destruído. E eu não estou dizendo fisicamente, antes que me imputem crime. Mas politicamente ele precisa ser destruído. Não pode crescer mais nada aqui. Não pode crescer mais nada aqui. É para dar exemplo. A gente tem, Pedro, nas redes sociais hoje, duas coisas que demonstram, dois fatos que demonstram exatamente o que ocorre quando o fascismo escala num país. Eu não coloquei essas coisas aqui, primeiro porque uma delas é muito forte e não vou fazê-lo, e a outra porque não é a pauta de hoje. As duas são o seguinte: no Rio Grande do Sul, numa formatura, um aluno vai com uma suástica desenhada no rosto e se nega a tirar a suástica. Quem fez a denúncia foi o Leonel Hadi. Essa é notícia de hoje, que infelizmente vai passar batido porque vai ser apagado pela grande notícia de hoje, que é a denúncia. Mas isso está diretamente ligado com o bolsonarismo. Diretamente. Um aluno que vai numa formatura com a suástica no rosto. A outra notícia da noite é porque em Pernambuco, hoje, no início da noite, uma pessoa suspeita, e eu não estou aqui passando pano e nem vou fazer isso, mas uma pessoa suspeita de estupro seguido de morte de uma criança, ou seja, é um monstro, mas suspeita de estupro seguido de morte, e mesmo se fosse já condenado e comprovado, foi linchada em Pernambuco. Sim. O que significa linchamento? Espancada até a morte. E o que é o pior é que estas imagens estão na rede social. Sim. Do espancamento até a morte. Sim. Isto também é fruto do bolsonarismo. Sim. Essas duas situações. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Tu entra na rede X, tu não precisa procurar muito, já aparece diversos perfis mostrando o linchamento, o espancamento até a morte. E os comentários são: o povo está cansado, justiça do povo, justiça com as próprias mãos, o povo está cansado. É isso que está na rede social com o linchamento. Então, aí mostra que quando tu lê um Mário Frias dizendo que a denúncia é um estado de exceção, mostra muito bem do que essa gente gosta. Essa gente gosta dessas duas situações que eu falei agora. Exato. E é isso, gente. Não pode deixar crescer nada. Viário, eu tô falando uma coisa. A gente sempre teve muito crítico a questão de 26. A gente sabe que esse ano vai ser difícil. Agora eu tô com esperança que a gente vai ganhar a eleição, viu? Não, eu não tinha a menor dúvida disso, não. Porque o Lula é uma ferramenta forte. Agora, bom, hoje não adianta falar sobre isso, não, mas é importante que a gente apresente novas ideias. Vamos levantar moral, não é questão de falar, vamos só levantar moral. Mas, pensa isso aí eu tenho, isso daí eu não tenho a menor dúvida, não. O que a gente estava todo pensando é que horas que isso aconteceria, né?
E aconteceu. Assim, eu não quero dizer ou pensar que demorou e etc. Não. Porque eu estou muito na esperança, e nós não lemos, até Pedro, se você quiser ler um trechinho, porque também a gente não sabe, você não conseguiu ler antes, chegou em cima da hora, né? Chegou em cima da hora. Para todo mundo. Não, eu posso ler mais um pouco aqui, tem um recital. Mas é porque é entender. A minha esperança está no que eu ouvi de todos vocês aqui, comentaristas, que são infinitamente mais preparados, mais inteligentes que eu, de me acalmarem no sentido de que... Porque eu aqui no DCM, eu faço a linha do público, eu sou o público mesmo, total. Eu estou acompanhando com vocês. Dou a minha opinião como opinião do público. Não sou especialista em porra nenhuma, não sei piada. Mas era a esperança que eu me peguei de que eles estavam elaborando algo muito robusto e muito consistente. Por quê? Porque os erros que aconteceram no processo contra o presidente Lula não poderiam acontecer de novo. Eles não poderiam colocar esses pés pelas mãos. Então eu estou muito na esperança de que isso seja robusto, consistente, que não tenha nenhuma ponta solta, para que esse criminoso, para que esse inflamador, para que esse corrupto, e não é corrupto de agora, não. Ele não é nem corrupto de dinheiro, tá, gente? Ele corrompeu o sistema. Ele ia destruir tudo. Então, para além do dinheiro, não é nem de dinheiro, para além do dinheiro, né? Porque ele é um cara de pegar nota fria de posto de gasolina. Em 28 anos como deputado, todo mundo sabe disso. Para se seguir aqui. Então, assim, que seja robusto, sem ponta solta, para que seja exemplar. Porque nossa democracia é muito jovem, é muito frágil, muito frágil, muito nova. A gente não pode ficar à mercê de canalhas que querem tomar o poder a qualquer custo. Até porque, como a gente tem dito o tempo todo aqui, a gente fala muito sobre coach, sobre figuras políticas novas, como o Pablo Marçal, etc., até por conta do livro do Viário, o Anti-Coach, que, aliás, se você não leu ainda, se você não tem ainda, você tem que adquirir, você tem que ter esse livro. É importantíssimo, uma leitura gostosa, fácil, boa. Se tem uma coisa que essa galera sabe, é aprender rápido. Então, nós temos uma tentativa de golpe que não deu certo, mas uma tentativa robusta, criminosa, covarde, cruel, que abalou as estruturas do país. Mas e aí? E no próximo? E na próxima tentativa? Eles vão cometer os mesmos erros? Como é que vai ser? Então a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Não pode deixar bruto nesse momento.